Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Boa noite a todos. Mais uma edição da Ravissani Live Show. Momento difícil, um programa diferente. Você que está acostumado a me ouvir falando, sorria com alegria, mas Israel está em guerra contra o movimento terrorista Hamas. E na semana passada recebemos o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que trouxe tudo que está acontecendo, todas as informações fidedignas de Israel para nós podermos estar a par da verdade. Israel não começou essa guerra, Israel foi atacado de forma surpreendente, terroristas invadiram por terra, por mar, por ar, assassinaram mães, filhos, entraram na casa das pessoas, queimaram pessoas, sequestraram pessoas, degolaram crianças, e o nosso papel agora é educar, a educação, a disseminação da verdade, porque Israel, como nação soberana, tem o seu direito de existir e de se defender do terrorismo. E no programa de hoje, eu recebo uma pessoa muito especial, uma autoridade. Ele possui doutorado em ciência política pela Universidade de São Paulo, ele é pesquisador e professor convidado do curso de pós-graduação do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerância e Conflitos da Universidade de São Paulo, e ele também é especialista em conflitos internacionais, principalmente nos seguintes temas: Oriente Médio, terrorismo internacional e o conflito Israel-Palestino, política externa norte-americana. E o professor Samuel Feldberg também faz parte do Conselho Educacional da entidade Stand With Us Brasil, que atua aqui no Brasil, educando e trazendo informações importantes sobre Israel. Professor Samuel Feldberg, muito obrigado pelo seu tempo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, infelizmente nessas circunstâncias. Professor, vamos começar contextualizando, por favor. Estamos gravando o programa e eu queria que o professor trouxesse as informações até hoje, os números. Vamos contextualizar para a nossa audiência. Quero começar reforçando aquilo que você falou sobre transmitir a verdade sobre o que está acontecendo. Antes de nós olharmos para os números, para os eventos que todos vêm acompanhando ao longo da última semana, vamos nos concentrar no último evento que dominou praticamente toda a mídia. O ataque, suposto ataque israelense a um hospital na faixa de Gaza. E eu quero aqui alertar todos aqueles que nos ouvem sobre o que a mídia vem fazendo. As pessoas estão acostumadas a ler e prestar atenção somente nas manchetes das notícias. E a manchete foi: Israel ataca um hospital na faixa de Gaza. Eu quero deixar aqui bem claro para todos que nos ouvem e pedir para vocês multiplicarem essa notícia. Israel não ataca hospitais. Israel não ataca civis. Israel não mata mulheres e crianças. Quem faz isso são os terroristas do Hamas. Um míssil da organização Jihad Islâmica, um dos muitos mísseis, um dos 5.000 mísseis que foram disparados contra o território israelense ao longo dos últimos 10 dias, falhou e caiu no estacionamento do hospital. Foi isso que aconteceu. E a mídia internacional toda, antes de verificar qualquer fato, acusou Israel de bombardear um hospital. Quando as Torres Gêmeas foram derrubadas em Nova York, no 11 de setembro, em nenhum momento a mídia declarou que talvez os Estados Unidos tenham causado uma explosão nos seus próprios prédios para acusar o Al-Qaeda. O mundo inteiro se declarou americano, apoiando
os Estados Unidos naquela hora trágica. E agora, o que nós temos são sintomas de antissemitismo que tentam procurar justificativas para aquilo que o Hamas vem fazendo. Isso é inadmissível e a nossa missão, como membros da comunidade sionistas que apoiamos Israel, é desmistificar o que está acontecendo. Terroristas do Hamas atacaram brutalmente a sociedade israelense e as forças armadas israelenses estão engajadas em entrar em Gaza, garantir que isso nunca mais aconteça. Vai haver vítimas civis, ninguém tem dúvida a respeito disso. Mas as primeiras vítimas civis são aqueles reféns israelenses que ainda estão em Gaza, onde está a demanda internacional por um corredor humanitário que retire os reféns, ao mesmo tempo que os civis palestinos possam eventualmente atravessar a fronteira para não estar envolvidos nessa guerra. Professor, é incrível, é revoltante o que você falou. Eu vou enfatizar, porque exatamente Israel, primeiro, que está se defendendo agora de uma guerra que não começou. E segundo, Israel se preocupa muito com os civis, avisando com antecedência sobre os alvos específicos, aonde são encontrados armamentos, aonde são encontrados os foguetes, e pontualmente neutraliza o terrorismo, avisando para que os civis sejam evacuados. O Hamas, pelo contrário, não permite a saída desses civis, bloqueia porque tem interesse de utilizar esses civis como escudos humanos. E a mídia, persistindo em trazer duas versões, existem duas versões. Israel está acusando o míssil sendo da Jihad Islâmica, mas existe uma versão que pode ser que é um míssil. Israel não ataca hospitais, Israel dá valor à vida, Israel se preocupa com cada civil, Israel se preocupa com uma vida. Para nós, dentro da nossa herança milenar judaica, uma vida vale um mundo. E é muito triste a mídia persistir. Depois de imagens que comprovam que o míssil foi um erro da Jihad Islâmica, o próprio míssil disparado atingiu o hospital, com imagens, com áudios que foram divulgados pela Embaixada de Israel no Brasil, mesmo assim, órgãos da mídia persistem em trazer duas versões. Essa pressa em acusar Israel não tem outra explicação, professor. É o antissemitismo puro, correto? Sem dúvida nenhuma. Falando de proteção de civis, nós estamos acompanhando, aqueles que acompanham o que acontece no mundo, acompanhamos há 1 ano e meio a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre avisos dos russos aos ucranianos de que áreas seriam atacadas, de que os civis poderiam, de alguma forma, encontrar refúgio antes de um ataque russo? Não precisam ir procurar nas mídias para tentar encontrar. A resposta é zero, nenhuma. Em nenhuma guerra no mundo, um exército, especialmente um exército que está se defendendo, avisa o inimigo que áreas vão ser atacadas. Quando Israel avisa a população civil em Gaza a área que vai ser atacada, eles também estão avisando os líderes do Hamas que vão procurar se esconder em algum outro lugar. Quando Israel pede que a população civil saia do norte da faixa de Gaza, porque vai entrar naquela região para procurar os seus reféns, para neutralizar os depósitos de munição e as bases de lançamento de foguetes, o Hamas impede que a população civil se retire daquela área. Quer garantir que os civis vão estar lá, não para que Israel não ataque, mas para que depois possam mostrar as imagens dos civis que são as principais vítimas desse conflito. Recentemente divulgamos um vídeo que foi publicado pela Stand With Us, a organização que o senhor faz parte, de um palestino pedindo ajuda às forças de defesa israelenses porque o Hamas não estavam deixando eles evacuarem a área. É justamente ao contrário. Eles se aproveitam da nossa humanidade, eles se aproveitam dos nossos valores e depois, estrategicamente, cruelmente falando, tentam acusar Israel pelas vidas que eles mesmos são responsáveis
por utilizarem essas pessoas como escudos humanos. Então, o Hamas não tem apenas esses 199 reféns israelenses. Eles possuem os 2 milhões de palestinos que lá se encontram também como reféns, professor. Hoje já foi anunciado que são 204 reféns. 204 reféns. Todos os dias nós ouvimos notícias de pessoas que foram identificadas ou como novos reféns ou como novas vítimas. Ainda tem em torno de 300 vítimas israelenses que não puderam ser identificadas porque os seus corpos foram mutilados, seus corpos foram queimados. Nós temos inúmeras famílias em Israel que ainda não sabem o que aconteceu com seus entes queridos. Eu, pessoalmente, tenho uma família de amigos do kibbutz Nir Oz, que o pai da família e a irmã dele, que saíram do abrigo para proteger a família, tentar defender o kibbutz, estão desaparecidos. Não sabem se estão mortos, se foram levados como reféns pelo Hamas para Gaza, e essa história se repete em praticamente toda a sociedade israelense. Não há ninguém em Israel que não tenha alguém conhecido entre os reféns, entre os feridos ou entre os mortos. Professor, você que está em contato com a mídia diariamente, como educador, como a comunidade internacional tem respondido a esse conflito? E o Brasil em especial, nós já sabemos, é importante também o professor dar a sua visão para nós. Nós temos dois aspectos muito diferentes. A mídia internacional, num primeiro momento, foi totalmente a favor do direito de Israel de reagir e se defender, mas isso representa nada mais que uma janela de oportunidade. É um primeiro momento de simpatia, reflexo daquelas imagens terríveis que todos vimos. Mas nós todos sabemos que Israel vai ser atacada na mídia. O próprio presidente Biden, que fez um gesto quase que inédito na política externa americana, de visitar Israel para demonstrar o apoio dos Estados Unidos, já começa a fazer pressões em relação ao que está acontecendo na reação israelense, apoio à população de Gaza, na região sul da faixa de Gaza, com o retorno do fornecimento de água. Mas eu, mais uma vez, volto a reiterar aqui o que as vítimas israelenses estão dizendo. Onde está a pressão internacional para libertar os reféns? Por que a facilitação de qualquer tipo de ajuda humanitária não está diretamente ligada à exigência, se não da libertação dos reféns, da exigência de que a Cruz Vermelha possa visitar os reféns e constatar que eles estão bem e saudáveis? Isso acontece baseado nos acordos de Genebra, que normalizam as relações entre dois grupos combatentes, e soldados normalmente vão ter esse direito, e os reféns civis israelenses não estão sendo atendidos dessa forma. Então é hora de a mídia se posicionar. Se a mídia está preocupada com as questões humanitárias, é hora de se posicionar firmemente a favor dos reféns israelenses. Aqui no Brasil, nós estamos vendo uma dicotomia muito grande. Por um lado, uma parte muito importante da população reconhece o que aconteceu e os direitos de Israel de se defender dessas atrocidades. Por outro lado, temos todo um setor da sociedade apoiando as ações do Hamas, declarando que o Hamas tem direito a atuar dessa forma, e a diplomacia brasileira certamente deixa muito a desejar. Professor, isso que é algo que nós não podemos em nenhum momento silenciar. Há 90 anos atrás, o mundo silenciou. E um dos períodos que envergonha a humanidade foi o Holocausto. Hoje, com todos os veículos de comunicação, hoje com toda a velocidade na disseminação das informações, nós temos o dever de nos posicionarmos como líderes, como educadores, e cada um
cada cidadão, se ele tem um pingo de humanidade dentro do seu coração, ele precisa se posicionar contra o terrorismo. Enfatizo, terrorismo. E o professor vai explicar também. Não é uma guerra entre Israel e o povo palestino. Isso é uma questão que civilizadamente tem que ser entrada em mesas tem que ter entrada em mesas de diálogos, tem que existir de forma civilizada um diálogo, acordos, igual Israel sempre esteve aberto para todos esses tipos de negociações. Mas, nesse momento, o terrorismo está de um lado e Israel se defendendo dessas atrocidades. Não existe justificativa para o terror, não existe relativização para o que o Hamas fez e vem fazendo. Inclusive, eu gostaria que o professor, nesse momento, explicasse como o Hamas tomou poder daquela região e explique para o nosso público o porquê também dessas duas Palestinas, né? Uma na Cisjordânia e a outra na faixa de Gaza. E o que é o Hamas? Para que as pessoas, de uma vez por todas, se envergonhem do que está acontecendo, onde nós presenciamos veículos e órgãos defendendo o Hamas, sendo que, incontestavelmente, eles são um movimento terrorista. E se Israel não tomar as devidas providências, o terrorismo vai se alastrar no mundo inteiro. Sem dúvida nenhuma. Israel não está lutando contra o terrorismo agora. Israel lutou contra o terrorismo ao longo de toda a sua existência. Os mais velhos entre os telespectadores vão se lembrar dos ataques aos atletas israelenses em Munique em 1972. Verdade. Uma organização terrorista palestina atacou as instalações olímpicas em Munique em 1972 e matou todos os atletas israelenses, com exceção de alguns poucos que conseguiram escapar. Nós não estamos falando de um fenômeno novo, nós não estamos falando de um fenômeno inédito, nós estamos falando do ápice de um processo em que os terroristas conseguem praticar atos como esse, não são condenados pela comunidade internacional, ou quando são condenados, depois são libertados em acordos como o que foi feito em Israel, quando o soldado Gilad Shalit foi libertado em troca de mais de 1.000 terroristas palestinos, e esses terroristas palestinos que foram libertados para que um soldado israelense fosse trazido de volta para sua família, esses terroristas estão entre aqueles que organizaram e perpetraram os atentados na margem da faixa de Gaza. Essa é a lição que o mundo tem que aprender. Com terroristas não se pode negociar. O câncer do terrorismo tem que ser extirpado da sociedade, porque o objetivo dessas organizações é simplesmente provocar dano à população civil. Essa é a definição universalmente aceita para o conceito de terrorismo. O uso da violência contra civis para obter objetivos políticos. Não há absolutamente nenhuma discussão em relação a qual é a motivação dessas organizações. Elas podem ter as motivações que consideram mais nobres possível, mas o instrumento utilizado, que é o ataque contra a população civil, é considerado inadmissível pelas sociedades do mundo inteiro. Porque o que começa com um ataque antissemita contra civis israelenses vai depois atacar as sociedades em outros locais do mundo inteiro. O antissemitismo é um sintoma de que alguma coisa está muito errada na sociedade como um todo. E, infelizmente, o mundo espera para ver isso acontecer. O Hamas não é uma organização que surgiu ontem ou anteontem. O Hamas surge a partir de um grupo fundamentalista islâmico no Egito da década de 1920, a Irmandade Muçulmana, que foi combatida pelo governo egípcio desde a monarquia egípcia na década de 1940 e se instala na faixa de Gaza. Ainda na época em que a faixa de Gaza era controlada pelos egípcios, as pessoas se esquecem que a faixa de Gaza, que hoje é controlada pelo Hamas, durante 20 anos foi controlada pelos egípcios depois da Guerra de Independência de Israel. Os egípcios
que não tinham nenhuma simpatia pelos palestinos, os egípcios que não deram cidadania aos palestinos, os egípcios que controlaram a faixa de Gaza através de um governo militar. Esses mesmos egípcios permitiram que surgisse na faixa de Gaza uma organização derivada da Irmandade Muçulmana, que se consolidou na década de 1980 e surgiu finalmente como essa organização terrorista em 1987. Desde então, vem atuando como uma organização terrorista. Se opôs aos acordos de Oslo. Terroristas do Hamas explodiram ônibus, hotéis e restaurantes em Israel depois da assinatura dos acordos de Oslo, depois da criação da autoridade palestina, e massacraram os seus próprios irmãos palestinos em 2007, quando os expulsaram da faixa de Gaza. A faixa de Gaza funciona praticamente como um Estado autônomo, governado pelo Hamas e promovendo o ódio e a ideia da destruição do Estado de Israel. Isso não é de hoje. O que aconteceu agora na faixa de Gaza, nos kibbutzim, no entorno da faixa de Gaza, é o ápice de um processo que agora vai ser encerrado com a eliminação da liderança e dos terroristas do Hamas na região. Professor, a guerra pode escalar para uma perspectiva mundial, na sua opinião, envolvendo outros países, outras grandes potências? Provavelmente não vai ser uma escalada. Logo depois de um breve intervalo. Não saiam daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta e eu recebo hoje o professor Samuel Feldberg, autoridade no que diz respeito ao assunto Oriente Médio. Professor, você vai nos responder agora sobre uma possível escalada dessa guerra para uma perspectiva mundial, envolvendo outros países e outras grandes potências. Qual a sua visão em relação a esse possível desdobramento? Essa guerra provavelmente não vai se tornar uma guerra mundial, é uma guerra localizada. Nesse momento, um confronto entre as Forças Armadas de Israel e os grupos terroristas na faixa de Gaza. Já temos alguns episódios de confronto entre Israel e o Hezbollah, que está instalado na fronteira sul do Líbano, outra organização terrorista que tem a única coisa que tem em comum com o Hamas é a proposta de destruir o Estado de Israel, e a disseminação desse conflito depende somente dos outros atores. Se o Hezbollah decidir utilizar o seu arsenal contra o Estado israelense, Israel está preparada para enfrentar também essa ameaça. Os aliados americanos posicionaram forças-tarefa com porta-aviões dos mais modernos do mundo, tanto na costa do Mediterrâneo quanto no Golfo Pérsico. Se houver indícios de que o Hezbollah está engajado no lançamento do seu arsenal de foguetes contra Israel, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que os aviões americanos posicionados nos porta-aviões vão se engajar na luta para impedir que esses foguetes sejam lançados a partir do território do Líbano. Se o Irã decidir entrar nessa guerra, estimulando o seu braço armado através do Hezbollah, os americanos no Golfo Pérsico vão impedir que qualquer tipo de ataque iraniano possa atingir o território israelense. Os sauditas, de quem nós ouvimos falar tanto nos últimos dias, que interromperam o processo de normalização das relações com Israel, certamente não tem nenhum interesse em ver um fortalecimento do Irã no Golfo Pérsico e vem com muita preocupação qualquer possibilidade de escalada desse conflito. A Rússia está presente na Síria, mas está muito preocupada com a sua guerra na Ucrânia. Sim. Provavelmente satisfeita que a opinião pública internacional está prestando mais atenção hoje Sim. no que acontece no Oriente Médio do que aquilo que acontece na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, a probabilidade é de que, se esse conflito escalar, ele ainda se mantenha contido ao Oriente Médio, mas temos que alertar a todos que nos ouvem para
possibilidade de esses grupos terroristas tentarem desviar a atenção do que acontece com eventos ao redor do mundo. Temos Sim. alertas contra ataques terroristas em praticamente todo o mundo. Hoje, na manhã em que nós estamos gravando, houve ameaças de ataques contra instituições israelenses e judaicas em Buenos Aires, que já sofreram no passado o impacto de grandes atentados terroristas. Sim, professor. Lamentável, lamentável qualquer tipo de justificativa se baseando nesse trágico episódio para tentar, de uma certa forma, trazer uma narrativa de uma resistência, de uma causa, sendo que, neste contexto, não existe narrativa, não existe justificativa, não existe nenhum tipo de argumentação. O terrorismo nu e cru, e principalmente nesse âmbito mundial, onde ameaças estão acontecendo. Eu estava nos Estados Unidos recentemente e recebi a notícia de que a liderança do Hamas ameaçou no dia 13, que era uma véspera do sagrado Shabat para nós, uma matança de judeus pelo mundo. Então, nitidamente, fica claro as intenções do Hamas e Israel, que até hoje é o único país do mundo que precisa explicar o óbvio, que precisa justificar o seu direito de existência. Professor, uma pergunta. O papel da ONU e das outras organizações internacionais na resolução do conflito. Assim como você brilhantemente trouxe essa visita histórica do presidente americano Biden e o seu discurso também nitidamente apoiando Israel em sua defesa contra o terrorismo, qual é a sua visão em relação à ONU e outros órgãos importantes para que a gente possa imediatamente trazer um cessar-fogo e uma resolução para esse conflito? Não vamos desperdiçar o tempo dos nossos telespectadores com análise sobre o que a ONU faz, porque nós podemos preencher todo o tempo do programa com aquilo que a ONU não faz. Exatamente. Vamos olhar para o histórico da atuação da ONU. Sim. Onde estava a ONU em 1948, depois de decidir pela partilha da Palestina e criação de 2 estados independentes, um estado judeu e um estado árabe, que teria resolvido esse conflito? Nós não teríamos esse conflito. Sim, Israel não se opôs a isso, professor. Importante enfatizar que Israel não se opôs à partilha. Muito pelo contrário, os israelenses aceitaram a proposta da partilha e foram atacados não só pelos árabes que viviam na Palestina, como por todos os países árabes vizinhos no Oriente Médio. E onde estava a ONU, que não se moveu para apoiar a sua própria decisão? Onde estava a ONU para defender aquela população judaica na Palestina, 3 anos depois do Holocausto, ameaçada de extermínio por dezenas de milhões de árabes naquele entorno? Onde estava a ONU quando os bósnios foram massacrados pelos sérvios na antiga Iugoslávia? Onde estava a ONU quando os tutsis foram massacrados em Ruanda? Onde estava a ONU quando milhões de cambodjanos foram mortos na década de 1970? A ONU é uma organização totalmente inoperante e nós aqui no Brasil estamos vendo o governo brasileiro na presidência do Conselho de Segurança desperdiçando recursos, tentando promover propostas que nós sabemos que vão ser vetadas pelos membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, quando falamos da ONU, temos que exigir que organismos da ONU se engajem para garantir que os reféns civis israelenses na faixa de Gaza sejam libertados antes de qualquer outra exigência em relação a essa guerra. Temos que exigir que a Organização Mundial da Saúde se posicione. Temos que exigir que a Comissão de Direitos Humanos da ONU tenha vergonha de convidar países como o Irã e a Síria para fazerem parte de uma organização que supostamente defende direitos humanos. As pessoas falam muito do Irã. O professor, se possível, contextualizar o papel do Irã, porque nós sabemos que é o Irã que financia o movimento terrorista Hamas.
Não só o Irã financia o movimento terrorista Hamas, nós temos organizações ao redor do mundo financiando a organização terrorista Hamas, acreditando que os seus recursos eventualmente vão ajudar a população palestina na faixa de Gaza. A infraestrutura, quando esses recursos são utilizados para construir foguetes, comprar armamentos e sustentar uma elite do Hamas que vive como reis numa área habitada por pessoas que vivem de forma miserável. Não há nenhum tipo de veracidade nas informações de que os recursos que são arrecadados para uma organização terrorista vão apoiar a melhora na condição de vida da população civil. E o Irã é um dos elementos que está por trás disso. Canaliza recursos, canaliza armamentos, tenta fortalecer o Hezbollah na fronteira do Líbano para fazer a mesma coisa que o Hamas faz na faixa de Gaza, e o Irã certamente está envolvido no que aconteceu recentemente nesses episódios. A forma de atuação do Hamas é praticamente a cartilha que o Hezbollah tem aprendido do Irã ao longo dos últimos anos. E deve ficar aqui um aviso para a comunidade internacional. Se o Irã eventualmente decidir se envolver ativamente nesse conflito, eles certamente vão sofrer as consequências dessa decisão. Professor, o Hezbollah que você está trazendo, ele também é uma organização terrorista financiada pelo Irã, como o professor explicou, e que também atacou Israel pelo norte nesta guerra, correto? Nós temos ao longo dos últimos 40 anos enfrentamentos entre Israel e o Hezbollah, com objetivo por parte do Hezbollah de interromper a normalidade da vida em Israel. Temos que deixar também bem claro aqui, nenhuma dessas organizações representa um risco existencial para Israel. Por mais duro, por mais doloroso que seja o que aconteceu em Israel, a sociedade israelense é resiliente, os militares israelenses são a força militar mais poderosa no Oriente Médio, uma das mais poderosas do mundo. Não há nenhuma ameaça existencial a Israel. Mas as condições de vida em Israel, a normalidade da vida em Israel, é sempre afetada quando essas organizações se engajam no ataque à população civil. Os jovens israelenses hoje estão todos engajados nos seus serviços de reserva do Exército. A economia israelense, e por um determinado período, vai deixar de funcionar com normalidade. Então, apoiar essas organizações terroristas significa também impedir que a vida em Israel siga a sua normalidade. As crianças estão em casa sem os seus pais, porque os seus pais estão engajados no esforço de eliminação do Hamas. E professor, é um desafio muito grande para Israel, nessa guerra onde está se defendendo dos ataques terroristas do Hamas, porque as operações cirúrgicas para atingir apenas o terrorista, para atingir apenas os alvos corretos, poupando assim a vida dos civis, é muito difícil, é um desafio muito grande para Israel. Por isso que o professor agora se expressou. O preço é muito caro. Israel não está sob ameaça de existência, igual você falou, mas o preço é caro. Justamente pelo movimento terrorista Hamas cruelmente colocar essa população ao redor de seus pontos de onde saem os mísseis, colocarem armamentos debaixo de hospitais, e muitas pessoas inocentes inevitavelmente acabam pagando esse preço, mas a responsabilidade por essas mortes, com certeza absoluta, é do Hamas. A responsabilidade dessas mortes é do Hamas, porque quem cometeu o atentado no sábado retrasado foi o Hamas. Quem iniciou essa guerra foi o Hamas. E mais uma vez, nós temos que
aceitar o fato de que, numa guerra, a população civil, infelizmente, é parte das vítimas. Não são só aqueles engajados nos combates que se tornam vítimas de uma guerra. Poucas semanas antes do final da Segunda Guerra Mundial, os ingleses decidiram atacar Dresden, que era um importante polo industrial na Alemanha nazista, e mataram 100 mil civis nos bombardeios incendiários contra a cidade de Dresden, onde os aliados consideraram a possibilidade de não eliminar a capacidade industrial de Dresden, porque havia civis envolvidos. Mais uma vez, eu quero deixar muito claro aqui, nós estamos falando de um componente, de um sintoma de antissemitismo, quando Israel é julgada através de critérios completamente diferentes de outros países. Essa é a realidade que nos afeta no dia a dia. Quando Israel tem que se comportar de uma maneira e todo mundo pode se comportar de outra maneira, nós estamos falando de antissemitismo. Concordo, o governo professor. sírio, no começo da guerra civil na Síria, usou armas químicas contra a sua própria população. Algo totalmente inaceitável em qualquer circunstância. O governo sírio continua lá. O Talibã, que apoiou o Al-Qaeda, responsável pelos ataques do 11 de setembro, continua no poder no Afeganistão. E o governo democrático israelense está sendo atacado por defender a sua própria população. Concordo, professor, concordo. Esse episódio trágico do hospital, comprovado com imagens, com áudio, que Israel não é responsável pela morte dessas vítimas e pela destruição desse hospital, depois do esclarecimento, nós não escutamos nenhum tipo de revolta, nenhuma gritaria contra a Jihad Islâmica, quando o assunto estava sendo analisado com uma possível hipótese de Israel ter atingido esse hospital. A gritaria, a pressa em atacar, em acusar e culpar Israel por esse hospital ser atingido, nós agora, depois de todas as evidências, nós não estamos escutando a mesma indignação da imprensa. Sendo que claramente Sim, foi a Jihad Islâmica. Exatamente. Agora nós temos que conter o dano. Depois de todas as manchetes acusando Israel, agora nós temos que explicar, trazer evidências, trazer justificativas para mostrar que Israel não estava envolvido, quando o princípio deveria ser o reconhecimento de que Israel não se engaja nesse tipo de atividades. Que Israel é um grande desafio para nós, professor. É um grande desafio para nós. E Israel, em tecnologia, Israel como referência na ciência, trazendo inovações e transformando a vida de milhões de pessoas pelo mundo, infelizmente tendo que conviver com esse episódio trágico, com essa fase lamentável, onde nós precisamos explicar o óbvio, nós precisamos justificar o nosso direito de existir. A única nação no planeta que precisa explicar para o mundo e justificar a sua existência. E, por outro lado, Israel tem uma certa dificuldade, né? Eu admiro muito a Stand With Us Brasil. Eu acho que quanto mais organizações disseminarem e educarem o mundo por intermédio da tecnologia, melhor. Qual é o desafio? Por que Israel não consegue explicar para o mundo a verdade em relação ao que está acontecendo lá? Eu só tenho uma resposta: é o antissemitismo puro se manifestando e tentando ser justificado, e as pessoas maliciosas se aproveitando de um contexto totalmente inapropriado para derramarem a sua ira contra o povo judeu. Sem dúvida. A população, em geral, não tem interesse nos detalhes. Nós estamos na era da mídia eletrônica, as pessoas leem as manchetes que aparecem no TikTok, as manchetes que aparecem no Instagram, não se aprofundam naquilo que acontece, não têm interesse em se educar para aquilo que são os eventos históricos que nos trazem até os dias de hoje, e
Nós, como educadores, fazemos o que podemos para tentar mudar essa realidade. Professor, nas faculdades, em vários veículos de imprensa, nós escutamos as pessoas querendo aniquilar com o sionismo, criticam o sionismo, o movimento sionista. Esse anti-sionismo é o novo antissemitismo. Queria que o professor explicasse isso para a população brasileira. Sim, ser antissemita virou pouco simpático à opinião pública internacional. Não só aqui no Brasil, em outros países, as agremiações neonazistas com as suas práticas racistas, homofóbicas, simplesmente se tornaram pouco simpáticas e, portanto, o antissemitismo como um sintoma adotado por essas correntes também deixou de ser popular e, portanto, se adotou o antisionismo como uma forma de expressar o ódio aos judeus, a diferenciação de Israel como um dos países da comunidade internacional. E se todos os países têm o direito à existência, têm o direito à autodeterminação, e se depois da Primeira Guerra Mundial surgiu o conceito da criação do Estado Nacional depois do desmembramento dos grandes impérios, os poloneses criaram o seu Estado polonês, os romenos criaram o seu Estado romeno, os húngaros criaram o seu Estado húngaro, e os judeus, da mesma forma, criaram o Estado de Israel através do direito da autodeterminação do povo judeu. Ninguém contesta o direito da existência da Polônia, ninguém contesta o direito da existência da Hungria, mas o antissemitismo, que se transformou em antisionismo, continua contestando o direito do povo judeu à sua pátria, no seu lar ancestral. É claramente uma demonstração de como esse antissemitismo, que se tornou pouco simpático depois do Holocausto, se encontrou uma nova forma de se expressar através do antisionismo e da negação do direito de existência do Estado de Israel. Professor, eu admiro muito a sua bagagem intelectual, porque o professor se preparou muito e o professor tem tranquilamente a autoridade e a tranquilidade de educar, nesse momento tão importante, a população mundial sobre a verdade, sobre o que realmente está acontecendo no Oriente Médio. Eu queria escutar a sua visão como acadêmico, a sua visão como grande intelectual, como professor. Na sua visão, professor Samuel, alguma maneira, qual é a forma de se chegar à paz no Oriente Médio? Primeiramente, o professor vai responder isso logo, depois de um rápido intervalo. Não saiam daí. Estamos de volta, Rav Ceni Live Show, em rede nacional pela TV Gazeta, e eu recebo essa noite o professor Samuel Feldberg, autoridade no que diz respeito ao Oriente Médio. Professor, há alguma forma de chegar à paz? Primeiramente, um disclaimer: eu não sou um grande intelectual, sou um professor que tenta disseminar conhecimento, e a tua pergunta é uma pergunta impossível de responder. A paz teórica, ela sempre é possível, mas ela depende de atores que muitas vezes não estão engajados nesse processo. Quando um dos lados está efetivamente dedicado à destruição do outro, não há possibilidade de paz. O outro lado tem que se defender, tem que garantir que a sua população vai ser protegida, tem que garantir que episódios como o que nós vimos acontecendo no sábado retrasado não vão se repetir. E nesse ambiente não há nenhum espaço para negociações de paz, não há nenhum espaço para tentativa de uma convivência pacífica. Talvez, quando mudem as lideranças, quando Hamas for eliminado,
e, eventualmente, se instalar lá uma liderança que está mais preocupada com o bem-estar do povo palestino do que com a destruição do Estado de Israel, haja um novo horizonte, se abra uma nova janela como aquela que surgiu durante os acordos de Oslo e que deram esperança de um futuro melhor. Mas, por enquanto, eu sou muito pessimista. Eu concordo com o professor. Enquanto o Hamas estiver atacando, assassinando pessoas inocentes, enquanto o Hamas condicionar um Estado palestino somente, sendo que Israel não entra em seus planos. Pelo contrário, dentro de seu estatuto, nós encontramos a morte dos judeus, nós encontramos a aniquilação do Estado judeu. Enquanto o terrorismo estiver dentro desse cenário, a paz é impossível, porque nós não podemos negociar com terroristas, nós não podemos justificar o terrorismo, nós não podemos em nenhum momento trazer este assunto para a mesa. O que aumenta a nossa indignação, depois de todas as imagens, depois do ataque surpresa, depois das pessoas serem mortas em suas próprias casas, mães na frente de seus filhos, pessoas sequestradas, idosos, bebês degolados, a revolta mundial não aconteceu. Novamente nós estamos presenciando uma posição muito parcial e um antissemitismo nascendo novamente. Na Alemanha, casas de judeus sendo pichadas, igual nós presenciamos na década de 30. Urge, nesse momento, a necessidade de pessoas como o senhor, professor, e organizações como a Stand With Us se posicionarem veementemente na educação e na disseminação do que é Israel, como Israel vem abordando essa temática e como Israel dá valor à vida, focando apenas nos alvos terroristas e tentando poupar o máximo a vida dos civis. Por isso eu gostaria que o doutor explicasse um pouquinho, para quem ainda não conhece, a organização Stand With Us, na qual o senhor ocupa uma cadeira de importância. Nós somos uma organização que visa educar sobre o que acontece no Oriente Médio, desmistificar a vilificação que se faz contra Israel, apresentar a realidade histórica. Estamos presentes em universidades em todo o Brasil, nas escolas, educando os alunos, ajudando a formar professores, publicando obras no Brasil que, de certa forma, permitem entender o que acontece na região. Fazemos um trabalho de dedicação exclusiva e um episódio como esse, lamentável como ele infelizmente traz à mídia a atenção para o que está acontecendo e nós esperamos que isso seja uma oportunidade para as pessoas se interessarem sobre o que acontece na região e que há uma verdade. O nosso objetivo é trazer a verdade, desmistificar as narrativas e tentar fazer com que as pessoas entendam que o Estado de Israel veio para ficar, não há organização terrorista que possa ameaçar a sua existência, mas a vida das pessoas ao redor do mundo, sim, quando organizações terroristas são defendidas por aquilo que elas dizem que elas querem promover. Professor, Israel veio para ficar e eu diria mais, é bom para a humanidade que Israel continue existindo, com tantas inovações, com tantas invenções, com tanta luz que Israel dissemina para o mundo. Não é só que Israel veio para ficar, é bom para o mundo que Israel continue existindo. Professor, muitos seguidores que te admiram, o seguidor Leandro, professor, quais livros o senhor considera obrigatórios? Qual é a literatura que o senhor considera uma literatura que nós não podemos deixar de ler sobre essa temática? Vocês podem ver aqui atrás de mim quantas sugestões eu poderia dar. São quase que infinitas. Para o público brasileiro que precisa de bibliografia em português,
eu sugiro entrar no site da Stand With Us. Nós temos lá publicações que nós promovemos, mas eu traduzi há mais de uma década algo que talvez seja imprescindível para entender o que acontece nesse momento, que foi a obra Holocausto, do autor inglês Martin Gilbert, que descreveu o que aconteceu durante o Holocausto de forma pessoal, com exemplos pessoais. Nós temos uma publicação que eu traduzi mais recentemente, História de Israel, da professora Anita Shapira, da Universidade de Tel Aviv. Nós temos o livro do professor Benny Morris, Um Estado, Dois Estados, a Indústria das Mentiras, também publicados com o nosso apoio do Stand With Us. Holocausto, História dos Judeus da Europa na Segunda Guerra Mundial. Não podemos deixar de falar sobre esse tema incansavelmente. E hoje nós estamos entendendo o porquê, professor. Hoje nós estamos entendendo o porquê de nossos avós e nossos bisavós insistirem e compartilharem os horrores. Nós entendemos também o posicionamento do presidente norte-americano, Eisenhower, quando ele entrou e fotografou tudo, professor. Quando eles entraram nos campos e fotografaram e perguntaram para ele por quê. E ele disse, porque talvez chegue o dia onde as pessoas vão negar, talvez chegue o dia onde as pessoas vão falar que isso não aconteceu. Esses registros são importantes, essa temática precisa ser abordada incansavelmente. Infelizmente, a nossa geração hoje está presenciando e está entendendo o motivo. Porque... E fazer uma observação, Rafsanny, sobre isso que você está mencionando agora. Uma das grandes diferenças entre uma organização terrorista como Hamas e os nazistas que perpetraram os crimes que eles perpetraram é o fato de que os nazistas fizeram tudo para esconder aquilo que eles fizeram. Eles desenterraram e queimaram os corpos dos judeus que foram mortos nos campos de extermínio antes de existirem os fornos crematórios. Eles eliminaram todos aqueles envolvidos nos massacres para garantir ou tentar garantir que o mundo não soubesse das atrocidades que foram cometidas. Ainda existem aqueles que defendem o Hamas. Ainda existem aqueles que se negam em chamar o Hamas de movimento terrorista. Ainda existem aqueles que querem justificar o injustificável. Ainda existem aqueles que querem se aproveitar desse trágico episódio para trazerem assuntos para serem discutidos dentro desse contexto de terrorismo, dentro dessa matança, dentro dessa barbárie, dentro, como o professor colocou, do estupro de moças, pessoas queimadas vivas, pessoas sendo levadas como reféns que até hoje seus familiares não sabem do seu paradeiro. Recentemente divulgamos o vídeo daquele pai que, chorando, agradeceu a Deus quando ficou sabendo que a filha estava morta e não na mão dos terroristas do Hamas. Professor, ficaria com você a noite inteira, professor. É muito importante, eu queria te abençoar, professor, para que você continue se posicionando, continue dedicando a sua vida em prol da educação, em prol da disseminação dos valores e em prol de divulgar a verdade. Parabéns pela Stand With Us. A Stand With Us é a organização que eu estou divulgando dentro das minhas redes, dentro dos nossos veículos de comunicação. Quem ainda não segue os canais da Stand With Us, está aparecendo na tela, todas as redes sociais, o site, onde vocês podem se informar e, a partir do momento que vocês absorverem essa informação, é um pedido meu, é um pedido do professor, é um pedido de todas as lideranças. Não deixem de se posicionar, não deixem de alertar, não deixem de criticar o Hamas hoje. É muito fácil criticar o nazismo hoje em dia, mas naquela época, quando ele precisava ser criticado e dessa maneira muitas vidas serem salvas, ele não foi criticado. Então a nossa missão agora, e por isso que eu estou dedicando todos os meus programas, estou dedicando toda a minha agenda, assim como professor, na disseminação, na produção de conteúdos que conscientizem a população brasileira sobre a verdade. Uma mensagem final, professor, do seu coração para a juventude, para toda a nossa audiência.
Queria terminar dizendo uma frase que sempre me marcou muito. Quando olharmos para trás, nós não vamos nos lembrar das palavras dos nossos inimigos, nós vamos nos lembrar do silêncio daqueles que diziam ser nossos amigos. Posicionem-se, condenem o terrorismo e isso vai proteger a nossa sociedade como um todo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo seu tempo. Que Hashem, que o Eterno nos abençoe, abençoe Israel, abençoe os nossos soldados nessa luta contra o terrorismo e jamais se esqueça que você também é um soldado aqui em terra para divulgar e combater as mentiras e as calúnias que, infelizmente, ainda existem dentro de alguns veículos de comunicação. Am Israel Chai, o povo judeu está vivo, continuará vivo, venceremos essa batalha contra o terror. Diga sim à vida e não ao terrorismo. Shalom. Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.